Bom dia, malta. Hoje, 4 de Abril de 2024, são 4 da manhã e se isto não vale uma subscrição no canal e um like neste vídeo, pá, já não sei o que é que vale. O que é que eu vou fazer? É verdade, vou a Munique ver o lançamento da nova gama da Scout. Vou fazer um vídeo à minha maneira, como costumo fazer, não vou fazer propriamente uma reportagem técnica sobre a moto. Vou fazer quase um diário de viagem até lá e depois mostrar-vos os modelos. Por isso, maltinha, subscrevam o canal, façam like e já sabem, bota para a estrada. Pois é, pá, malta, a parte mais difícil está feita, foi ter-me deixado entrar no aeroporto, não me tive que despir, por isso já estou no aeroporto para embarcar em direção a Munique. Não vou filmar mais, entretanto depois filmo quando lá chegar, ok? Pois é, malta, bem-vindos a Munique. E onde é que eu estou? Moto World. Antes de mais, quero deixar aqui um agradecimento especial à Indian Motorcycle, como não podia deixar de ser, à Indian Espanha, Indian Portugal e, por fim, o concessionário da Indian no Porto, a Motostrada, pelo convite e por a oportunidade para realmente ver o lançamento da nova gama da Scout. Ok, malta? Isto é um edifício brutal. Eu agora estou bem acompanhado, só vos vou fazer aqui uma pequena introdução para vocês perceberem o que é que se passa. A gama Scout vai ser mudada em 2025, mas comercializada já em 2024. E antigamente tínhamos a Indian Scout, um modelo normal, tínhamos a Indian Bobber, a Indian Bobber 60, a Indian Bobber 20 e a Indian Rogue. E todos estes modelos, que eu deixei ficar a imagem em cima, vão ser substituídos por modelos novos. Esta gama nova da Scout tem montes de novidades. O motor que era 1133 vai passar para 1250 cm3. O motor vai ser chamado Speed Plus, com 105 cavalos nas versões ditas normais, e depois na edição especial deles, que é a 101, passará a ter 111 cavalos. O torque do modelo da Scout aumentou 11% e o binário passou a aumentar também em 14%. O que é que acontece neste modelo, desta gama? Esta gama da Scout tem uma coisa interessante. Primeiro, não foi feita em computador, foi basicamente construída à mão, não os modelos todos, não é? Mas o modelo normal foi construído à mão com o intuito de ser o mais artesanal possível. O quadro foi feito à mão, o depósito foi feito naquela liga que vocês costumam ver de barro, em que faz com que as peças sejam modeladas até chegarem ao protótipo ideal. Todas elas foram concebidas desse jeito. A moto já traz, toda a gama já traz bastantes alterações, nomeadamente o depósito maior. As linhas deixaram de ser tão vincadas, passaram a ser um bocado mais pó-arredondadas. Eu depois vou-vos mostrar os modelos quando eles forem lançados, porque ainda é um bocado cedo para o lançamento, mas é só para vos dar uma chega. Eu vou fazer um tour do edifício, mas vai ser um vídeo à parte, não vou incluir neste. Este vídeo é só exclusivamente para a Indian, porque a Indian merece. A Indian merece. Mas as motos, como vocês vão ver, têm um design novo, têm um motor novo, um motor um bocadinho mais baseado na Indian Challenger, na que eu tenho. Como eu vos tinha dito, as motas têm todas 1250 cm3, à volta de 105 cavalos. Nestas gamas vamos ter a Indian Scout Classic, com guarda-lamas largos, uma linha mais clássica, para a malta que gosta mais dos cromados e tudo mais. Entretanto vamos ter a Indian Scout Bobber,
que também o motor é igual, com a mesma cabalagem. O modelo é o modelo mais básico deles, que é o modelo mais barato. Depois temos a Indian Sport Scout, que era a antiga, teoricamente seria a antiga Rogue, que tem os risers, tem as carnagens, o motor continua igual. A única diferença neste modelo é que tem uma roda 19 à frente e uma de 16 atrás, e tem os risers, que faz com que o guiador fique elevado em relação ao depósito, depois sendo complementado com a carnagem. Depois temos a Indian Sport Scout, que é que já traz alforjes, traz vidro na frente, com a mesma cabalagem, uma moto também na linha clássica. E para terminar temos o Ex-Libris da Indian, que é 101 Scout, esta sim, já um motor com 111 cavalos, na mesma com roda 19 à frente e 16 atrás, e também vem composta com os risers. Já traz suspensão invertida um bocadinho eu fiz o senhor aqui a entregar as encomendas, um bocadinho na onda da frente da FTR, com aquelas suspensões douradas, uma moto muito mais moderna, já com discos Brembo na frente, uma suspensão piggyback na trás completamente regulável, e eu vou-vos mostrar os modelos para a apresentação, vocês vão ver que a cena vale a pena. E lá está, isto não tinha jeito nenhum vir a Munique e não vi visitar o concessionário da Indian, obviamente, não é? Vamos ver o que é que eles têm aqui. Tenho aqui umas transformações, isto é um pequeno concessionário, são lojas um bocado mais pequenas. Olha, está. O engraçado aqui é que eles ainda continuam com os modelos, tem a Nova Elite, ainda cá está, tem os modelos, ainda tem, falam inglês, gajo fixe. É um concessionáriozinho pequenino, é uma cena engraçada, bastante engraçada, e fica para deixar a marca e ficar aqui o meu registro, já ter vindo ao concessionário da Indian em Munique, este. Bem-vindos ao mundo Índia, com a 101, o novo modelo mais icónico da marca Índia. Estamos a falar do motor 1250 com 111 cavalos, este modelo. Reparem lá no detalhe que foi pensado, que é o quadro a acompanhar a linha do próprio amortecedor, o amortecedor completamente regulável, o radiador embutido no quadro tubular. Esta moto foi feita inicialmente toda à mão, em barro, foi moldada, o tubular para permitir a customização, frente com suspensão invertida, e temos aqui a carnagem a esconder os risers da moto. Moto espetacular. Aqui temos referências à Indian Challenger com o novo desenho do motor, também espetacular. Realmente o registro disto está brutal. Aqui temos a mesma, mas com outra cor. A branca também fica espetacular. Vocês estão a ouvir um barulho de fundo, é malta, isto ainda não abriu. Tive o privilégio de ser um dos primeiros a conseguir filmar os modelos. Eu, para mim, a meu ver, esta será a moto mais vendida deles, a 101. Uma homenagem à inicial, a 101 Scout. Realmente temos aqui um maquinão vencedor. Pronto, aqui temos a versão mais clássica, que vocês podem ver. Na mesma, referência o motor da Challenger, aqui com os topos em cromado,
o S dos escapes único, 2 em 1, a mesma metodologia do quadro a acompanhar o amortecedor nesta linha. E este é um modelo mais clássico, o depósito mais arredondado, quebrando as linhas iniciais que tinha, que eram linhas a direito, com a hipótese dos malotes nesta versão clássica, com o vidro, se podem ver, também muito bem conseguido. A outra, a Scout tradicional, também é a mesma coisa, cabeça do motor, tudo já à base de cromados, as célebres curvas e na mesma o mesmo registro do quadro a acompanhar. De notar que estes modelos aqui, a vantagem que tem é que, teoricamente, não sei se vai ser possível, é fazerem a customização facilitada, ou seja, a ideia deles é fazer com que todos os acessórios sirvam em todas as motas, ou seja, os bancos dão para todas, o encosto, as pezeiras, tudo. Na mesma linha, o depósito um bocadinho maior, o quadro a acompanhar a leitura do amortecedor, as curvas em S, tudo em preto, banco um bocadinho mais arrojado e mais desportivo, frente sem carnagem, os espelhos já bem no guiador virado para baixo, a óptica foi reformulada com um sistema de LEDs. Vocês podem ver mais um modelo vencedor da Indian, motor tudo lacado a preto, com as alhetas, com estas referências aqui um bocadinho mais abertas, como a Indian Challenger, muito bem acabada, muito bonita. E é substituta da antiga Rogue, na mesma com as linhas arrojadas, com a célebre carnagem a tapar os risers, o guiador um bocadinho mais alto, os espelhos também no guiador, o depósito já mais arredondado, que está um bocadinho maior, na mesma o desenho do quadro, a curvatura dos escapes e o novo motor com este desenho espetacular e com esta traseira também muito bonita. Guarda-lamas cortados. Bienvenidos a la presentación de la nueva línea la nueva plataforma de Indian Scout. E agora, para terminar aqui a parte só do back office, a malta a fazer as fotos às motas. Tenho aqui pessoal que está a gravar os vídeos. E agora queria aproveitar também para agradecer à Indian, porque, segundo me parece que eu não estava a contar, acabei de fazer parte dos vídeos promocionais que irão passar no site da Indian, no YouTube e por aí fora, de cada um dos modelos, que eu falei dos modelos, e temos aqui a moto Icon, a 101, que deu origem à 101 que vos mostrei há bocado. Claro, uma reinterpretação mais futurista da moto, mas está cá tudo. 2 rodas, um motor icónico e um piloto fantástico. Agora sim, é aqui que começa a magia.
Well, it's always difficult to go after a video like Vocês não that, but sabem quem é thank que you está very aqui ao much meu for lado. joining us this evening. Adivinhem. I'm very, very proud Mas é- to be sharing an evening like this with all of you. It's one of the most exciting things you can do because you don't get that chance very often in your career. Pois é, maltinha, estou nas catacumbas. Tive que sair dali porque pá, as músicas eu vou ter que cortar, senão vão-me bloquear o vídeo. Foi uma leve apresentação, pá, eu como já tinha filmado as motas, agora foi mais filmar a malta, a ver as motas, propriamente as motas em si. O que é que eu vou fazer? Agora não, vou comer qualquer coisa e beber, mas quando eu estiver no quarto a descansar, já estou acordado há muitas horas, vou fazer aqui uma reflexão sobre o que foi apresentado, não da apresentação em si, que foi uma cena bacana, foi fixe, não foi uma coisa muito porreira, muito bem feita, mas sim, mas quero tecer aqui algumas considerações sobre as motas, apesar de eu ser de coração índia, mas acho que tem que ser o mais imparcial possível na minha avaliação e no meu julgamento em relação às máquinas, e é o que irei fazer quando chegar ao quarto e estiver um bocadinho mais relaxado, banho tomado e depois de jantar, porque hoje ao almoço foram 2 cervejas e um prato de batatas de 6 kg. Enfim, é o que temos. Os alemães sabem falar inglês? Pois é, malta. Chegou ao fim, um dia longo, vocês não têm ideia de quanto custou o dia de hoje, as gravações, a gestão dos momentos e tudo, uma coisa nova para mim. Não foi fácil. E depois aqui na Alemanha não é propriamente um sítio que se coma bem, como em Portugal e em Espanha, mas é o que há. O que é que eu posso vos dizer em relação, resumidamente, do dia de hoje? Pá, a nível das motas, adorei as motas, pá, são motas para pessoas de grande e pequena estatura, encaixam na perfeição, os materiais super bem desenhados, os quadros foram todos reformulados, o motor impecável, porque a gama Scout já não era redesenhada há muitos anos, e a possibilidade de a podermos configurar como queremos. Como eu vos tinha dito anteriormente, vou tentar ser um bocadinho imparcial nisto, porque pá, achei realmente que os modelos são porreiros, só que achei que para trabalho de concessionário eventualmente será um bocado complicado. Isto porquê? Porque cada modelo tem muitas cores, tem muitas opções, muitos acessórios. Eu consigo dentro do mesmo modelo pedir com GPS, sem chave, com mais uma série de tecnologia, ou seja, consigo configurá-la toda. Isso quer dizer o quê? Que o concessionário irá encomendar as motas e depois vocês chegam lá e eventualmente não terá bem a que vocês querem, não é? Porque a configuração é tão grande, que não sei, pá, o conceito em si da simplificação de todos os modelos está excelente, realmente está muito bem conseguida, mas realmente a finalização com tantos acessórios, com tanta coisa, torna a sua venda e a sua comercialização um bocado complicado. Ou o cliente vai ao site e configura a moto e fala ao stand, ao concessionário, a dizer: olha, é esta que eu quero com esta configuração, ou então tem que se cingir aos modelos que ele manda vir. Pá, não sei. Eu vou terminar o vídeo, amanhã não vou filmar, tenho que me levantar às 5 da manhã para apanhar o avião das 7 ou das 8, nem sei. Pá, não vou filmar, vocês podem ver, estou realmente cansado. E
Por esta semana é isto, pá. Foi o evento da Índia no possível. Desde já agradecer mais uma vez à Indian Motorcycle, à Indian Espanha, Indian Portugal e ao concessionário da Motostrada por todo o apoio que me tem dado e que isso é repercutido no canal para vocês verem e desfrutarem das palermices que eu faço. Por isso, maltinha, beijo à prima, que hoje vou dormir sozinho, cama grande, sítio porreiro, mas olha, vou tomar um banhinho, lavar os dentes, xixi, cama. Eu acho que vou desmaiar, pá, estou pai com 3 horas, 4 horas de sono e amanhã tenho que levantar cedo. Pronto, vai ser uma semana já meia rachada a meio. Maltinha, até para a semana, grande abraço, obrigado por estarem desse lado.